Quem tem HIV tem direito ao BPC da LOAS? Tem. Em regra, pode pedir o BPC o idoso, a pessoa com mais de 65 anos, a pessoa com deficiência, que esteja numa situação de miséria, de vulnerabilidade social e que esteja com o seu cadastro no CadÚnico atualizado. Com relação à pessoa com mais de 65 anos que tem HIV, a gente não discute muito, porque aqui ela vai receber o BPC do idoso, então vai levar em consideração a idade, não o fato de ser portador. A questão se dá quando o portador tem menos do que 65 anos, quando ainda não é idoso, e aí tem que ser equiparado à pessoa com deficiência. E o INSS pode não reconhecer isso. É bem comum que não se, lamentavelmente, mas é comum que não se considere o portador de HIV como pessoa com deficiência. Veja, aqui a principal questão do que a gente está falando vai ser considerar o portador como pessoa com deficiência, mas para receber o BPC precisa cumprir os outros requisitos. Então, tudo bem, não vai ser idoso, não precisa ter a idade maior do que 65 anos, mas tem que estar numa situação de miséria, de vulnerabilidade social. E o que é isso? Você tem que viver ou sem renda, ou com um salário inferior, ou com uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo, o que hoje vai dar mais ou menos R$300. Então, a pessoa ou não tem renda, ou vive com uma renda, com dinheiro, ou vive com menos de R$300. E como eu já falei, tem que estar com o CadÚnico atualizado, tem que manter esse cadastro único em dia, tá? Então já procura o Centro de Assistência Social do seu município ou o CAPES e verifica a situação no cadastro único. Se não tiver, já atualiza essas informações lá. Isso também é importante porque seja o CAPES ou um Centro de Assistência Social, ele já pode fazer o pedido. Então ele já vai ali fazer uma análise do teu caso e já pode encaminhar o seu pedido para o INSS. E aí vem um outro ponto importante. Vai precisar passar por uma avaliação social para comprovar essa situação de miséria, que a pessoa não tem renda ou vive com menos de R$300 por mês, e também vai precisar passar por uma perícia médica. Essa perícia vai avaliar a questão da incapacidade do portador, se existe uma invalidez, um impedimento, e aí eu vou explicar melhor um pouco essa questão do impedimento. Então a perícia médica vai avaliar o portador, vai ver a questão do impedimento e vai conceder ou não. Quer dizer, quem concede é o INSS depois do parecer da perícia médica e da avaliação social. E aí, principalmente na perícia médica, o maior problema está em considerar o portador de HIV como pessoa com deficiência. Se o parecer da perícia médica for negativo, o INSS vai negar. E o portador de HIV pode ser considerado pessoa com deficiência? Deve ser considerado pessoa com deficiência. Mas qual que é a definição de pessoa com deficiência? O que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fala? Vamos ver? Considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Lembra que eu falei a questão do impedimento? De natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E esse impedimento tem que criar barreiras e dificuldades para sua participação plena na sociedade e em igualdade de condições com as outras pessoas. Então, vê só, basta um impedimento. A gente não precisa comprovar vários impedimentos. Além disso, também não precisa apresentar várias comorbidades, doenças oportunistas, reações ao medicamento. Não, a gente está falando de um impedimento. É lógico, podem ser que existam outros, mas aqui basta que comprove um. Além disso, um outro ponto que a perícia médica vai avaliar é se esse impedimento é de longo prazo. E eles consideram impedimento de longo prazo aquele que dura mais ou menos mais do que 2 anos. O HIV não tem cura, ele vai durar pelo resto da vida do portador. Então não é que é um impedimento de longo prazo, é um impedimento permanente. Além disso, é impossível afirmar que um portador de HIV
consegue ter uma vida plena em sociedade em pé de igualdade com as demais pessoas. Eu sei que existem graus, né? O que eu quero dizer assim, graus na saúde do portador. Todos vão ser portadores do HIV do mesmo jeito, mas alguns estão mais adaptados, né, à medicação, sofrem menos, têm condições de trabalhar, e outros têm uma situação de saúde mais delicada, mais grave. E por que eu digo que é impossível afirmar que o portador de HIV não sofre nenhum tipo de impedimento? Primeiro porque é muito comum, existem casos mais graves que o portador sofre de problemas psiquiátricos, alguns problemas até de origem orgânica, tá? Decorrente de algumas comorbidades de agravamento da doença, principalmente nos portadores mais antigos. Agora, é muito comum mesmo que os portadores de HIV sofram com distúrbios psicológicos, com problemas psicológicos, né? Transtornos depressivos, ansiosos, até decorrente do preconceito. Então, e aí vem a principal barreira, que é a barreira social, que é a discriminação. Por mais que tenhamos evoluído, que a situação tenha mudado, não seja mesmo da década de 80, 90, o preconceito ainda é muito grande e isso dificulta o portador de HIV arrumar emprego. E lembrando que o BPC ele é um benefício para quem está numa situação de miséria, né? Então, quem acaba indo para o BPC é uma pessoa que já é pobre, considerada pobre para os efeitos da lei, e que sem renda ou com uma renda muito pequena passa a ser miserável, que é a exigência da lei para receber o BPC. Então, assim, a gente está falando de pessoas que já têm uma certa dificuldade de arrumar emprego e que aí, sendo portadores de HIV, tem uma dificuldade ainda maior. Então, são pessoas que já têm uma questão social ali, e quando financeira, social, e somadas ao HIV, isso torna pior ainda. É o tipo de emprego, essa pessoa busca um emprego onde o preconceito é maior. Nas empresas, nas grandes empresas, que elas têm uma cota para pessoa com deficiência, que já tem uma política contra a discriminação, talvez tenha mais oportunidade. Mas em pequenas empresas, o portador ele acaba que não fala, né? E se a pessoa descobre, é comum ele ser mandado embora e cair para essa situação de miséria, de vulnerabilidade social. E também tem um outro problema, que a perícia do INSS, muitas vezes, ela considera apenas o resultado de alguns exames. O principal deles é o CD4. Então, ela vai avaliar o resultado do CD4 e, dependendo do resultado, automaticamente ele já vai considerar que a pessoa está apta a trabalhar. E não é assim. Tem que ter uma avaliação completa. Tem que avaliar o impedimento daquela pessoa. Não o fato, não simplesmente o fato dele ser portador de HIV. Enfim, seja como for, a Constituição e a lei garantem o benefício assistencial para a pessoa com deficiência, exatamente para trazer mais, não só para trazer mais conforto, mas também para trazer igualdade, para que essas pessoas possam viver em sociedade em plena igualdade com as demais pessoas.